Olá, pova, eu sou a Isha. E eu sou a Hailey, sejam bem-vindos ao Hipopoticamente Falando. Há muito tempo postamos aqui no canal uma teoria sobre o significado do arco-íris nos olhos de Fede do Campinho. Mas como essa foi uma das primeiras teorias do canal, esquecemos de comentar muitas coisas. Além disso, a gente meio que parou pra ficar zoando. É. A gente ficava fazendo as dublagens, mas não parou. Zoando, né? Por isso, vamos aqui trazer a versão completa e atualizada dessa teoria. E não só falamos da origem da Elina, mas também conectamos o mundo de Fairytopia com os filmes de Butterfly, porque como sabemos, se passa no mesmo universo. Pois é, gente, agora que vocês entendem o porquê que a gente fez vocês ouvirem 500 músicas de Fairytopia. Tinha um propósito. Então é bom depois vocês ouvirem todas as músicas de Fairytopia. Caso vocês não tenham ouvido. Pois é. Continuemos. É que essa teoria é tão grande que vai ter outros fragmentos, outras partes. É, mas... daqui uns 3 anos a gente começa. Daqui a alguns 3 anos a gente atualiza, vai procede. De acordo com os filmes de Fairytopia, descobrimos que Elina possui um arco-íris em seus olhos. Esse sinal muito raro e único é apelidado como a marca da grandeza de Fairytopia. E quem a possui estará destinado a grandes feitos, assim como a Azura fala no primeiro filme. Sabe, você tem o arco-íris nos olhos. É um sinal de que está destinada para grandes coisas. A marca da grandeza de Fairytopia foi apenas mostrada nos 2 primeiros filmes, e os únicos a verem foram Azura, Laverna e Delfim. O reino de Fairytopia é dividido em 7 províncias, cada uma governada por um dos 7 guardiões, e também possuem outros pequenos reinados como Shimmervale e Flutterfield, mas isso a gente fala mais pra frente. Essa terra mágica é governada pela amável Rainha das Fadas, chamada de Enchantrix. E durante toda a trilogia temos a apresentação de 3 membros da realeza, a Rainha das Fadas, Laverna e Elina, que futuramente assumirá o trono, assim como acreditamos. Por algum momento acreditávamos que a Elina poderia ser a filha da rainha, que pelos mesmos motivos de Kalista acabou por enviar a filha ao Jardim Mágico para protegê-la da maldade de Laverna. Pois assim como falamos, Elina nasceu sem as características marcantes de sua espécie, no caso, sem as asas, o que poderia criar um escândalo entre o povo, ao descobrirem que sua futura sucessora seria uma fada sem asas. Essa teoria é reforçada por vermos a semelhança entre a rainha e a Elina no primeiro filme, pois em sua primeira versão a rainha tem olhos verdes e cabelos loiros. Já na continuação isso foi mudado e ela começa a ter olhos azuis. Laverna também teria reconhecido a sobrinha quando viu o arco-íris em seus olhos no primeiro filme, e por isso de serem iguais, pois possuem o mesmo sangue, mas essa teoria tem alguns furos que a tornariam um pouco sem sentido. Se a Rainha das Fadas realmente fosse a mãe da Fada do Campo, por que ao invés de mandar a filha para o Jardim Mágico, não continuou com ela e lhe deu o colar de asas logo? Porque diferente do colar da Merlia, a Merlia precisava falar que ela queria, ela tinha que pedir pro colar, e o da outra não. A da Elina colocava, funcionava. E se ela tinha o poder de dar asa pra Elina, por que já não deu? E também porque diferente da Kalista, se ela continuasse com a filha, não alteraria em nada, já que a Laverna estava exilada do reino. Não foi que nem a Aerys, que tipo, ela foi esconder, a Aerys estava ainda, depois a Aerys deu o golpe. Ela ficou mais de 10 anos lá exilada. E como a Laverna estava exilada, o reino continuou em paz até ocorrer o golpe, que durou no máximo uns 3 dias ali. Não foi que nem o da Aerys, que fez 15 anos lá de golpe. E a rainha também não ficou presa, ficou desmaiada por esse tempo. A Kalista ficou lá fazendo marvita até não aguentar mais. Além disso, por que no final do filme também, quando ela derrotou a Laverna, porque todo mundo já tava tipo em paz, todo mundo lá, e ela foi lá e falou, obrigada, Fada do Campo, adeus, porque ela não chegou lá e falou, oh, minha filha, eu sou sua mãe, há quanto tempo, ó, venha comigo para o palácio, porque agora a Laverna foi exilada. Até porque eles não sabiam que a Laverna ia voltar, hein. Alguns de vocês falaram que a rainha só revelaria que Elina era sua filha quando ela provasse seu valor de princesa. Mas isso já não teria acontecido no primeiro filme? Ela salvou todo o reino. Ela fez exatamente o que várias outras princesas da Barbie fizeram e foi vista como heroína, sendo amada por tudo e todos, né? Então mesmo se ela virasse a princesa e não tivesse asa, o pessoal ia aceitar ela porque o que ela fez com a Laverna. Exatamente. Nós sabemos que no segundo e terceiro filme Laverna retorna, mas ninguém estava contando com isso. Azura mesmo disse que não precisaria se preocupar com Laverna. Não se preocupe. Laverna está em um lugar em que não pode fazer mal a uma mosca. E mesmo no terceiro filme, não há menção que a rainha queria revelar algo a Elina. Simplesmente a deixou ir embora assim, sem mais nem menos. Exatamente. Depois de muito pensar, descartamos a teoria de que a rainha fosse mãe da Elina. Tanto que até comentamos essa possível teoria no HF Responde 2. Por exemplo, a mãe da Dandelion, ela ficou em casa, gente. E a mãe da Elina é a rainha. Quê? A gente já tava acreditando nisso, só que nessa época a gente já tava com uns pontos de interrogação que eu não tava encaixando, só que aí a gente ainda falou, né, pra dar um spoiler, nunca mais a gente faz isso, porque toda vez que dá spoiler dá algo errado. Aí depois a gente falou, quer saber? Por mais que a gente falou, vamos
Vamos tentar encaixar esses botões de ouro aqui, né? E aí Estamos aqui fazer a teoria. Assim bolamos uma outra origem, não só para nossa protagonista, mas para todas as rainhas de Fairytopia. E também descobrimos a possível mãe da Elina. A verdadeira dessa vez, que sim, ela aparece no filme e ela é a melhor mãe que poderia existir. E vemos muito traços em Elina que lembram sua mãe. Como o ditado, tal mãe, tal filha, né? Mas é tal pai, tal filho. De acordo com o que sabemos, a rainha atual de Fairytopia é Enchantress, feiticeira para os mais íntimos. A Rainha das Fadas é a irmã gêmea de Laverna, porém acreditamos que quem era a irmã mais velha da dupla seja a própria Laverna, pois no primeiro filme ela diz: eu reclamarei meu direito como governante de Fairytopia. E se diria que por ser mais velha, ela teria mais direito ao trono do que sua irmã. Por isso ela ficou amarga pela escolha final de sua irmã como a nova rainha. No filme não é bem explicado quanto tempo as fadas vivem, mas vamos deixar bem claro que deve ser muito. Ainda mais a rainha e os guardiões. Pois enquanto todo o povo crê que Laverna é uma lenda, Azur e os outros sabem de todo o seu passado. Para ser tanto tempo a ponto de virar uma lenda, uma rainha pode viver centenas de anos. Ainda mais que são seres mágicos e os mais poderosos de seu mundo. É como se fosse mais ou menos a coluna de formiga, sabe? Aí tem os operários, o negócio, eles morrem muito antes do que a rainha. É, a rainha fica lá e... até... Mas como que toda essa rivalidade entre as irmãs iniciou? E onde que entra a Elina nessa história? Bem, devemos começar com o início. Não há muitos anos atrás, e sim no início de Fairytopia 1. Em Fairytopia 1, nos é apresentado o Jardim Mágico e o estilo de vida de Elina, mostrando a tristeza e dificuldade que ela enfrenta por não ter asas, além de todo o bullying que sofre das demais fadas. Isso é gravado nas músicas de Fairytopia. Pra quem não viu, é bom ver pra entender melhor. Elina é uma fada das flores e mora em uma flor mágica chamada Pini, que consegue se comunicar com ela e cuida de Elina com muito carinho, cantando músicas e a protegendo durante a noite. Um caso a se pensar é como que a Elina encontrou a Pini, já que aparentemente ela é a única flor com tais dons mágicos e consegue abrir e fechar a hora que quiser. Tem outras da espécie, mas a Pini é diferenciada. É, tem tipo a flor do Bibo, ela abre lá quando ele tá dormindo do lado de fora, mas ela abre por causa do sol. Outro fato é que a Elina é a única que consegue falar com a flor e precisa traduzir a Azur o que a planta fala. Ela é um amor. Ela disse obrigada. Coisa que ela não faz com o Bibo, já que todo mundo entende a língua dele. E por acaso você sugeriu alguma coisa? Mais tarde, quando Elina descobre que Pini adoece graças à fórmula de Laverna, Dandelion diz: sinto muito. Sei o quanto ela significa pra você. E logo Elina decide ir à cidade das fadas para salvar Pini. Ela foi o motivo principal de sua jornada. Pois Elina fala de Pini mais de uma vez pra Azura. Eu estava pensando na minha flor, a Pini. Nota que ela fez toda a jornada só pela Pini. Mas depois que a Azura falou pra ela que o assunto era muito mais sério, ela viu que deveria fazer aquilo não só por seus amigos, mas também pelos amigos que ela ainda não conheceu. Mas o porquê que a Pini era tão importante para Elina? Ela é com certeza a que mais se preocupou com a casa, pois nunca vi Dandelion ou qualquer outra fada se preocupando com a vida de suas flores. E não era porque ela era materialista não, hein? Pini era muito importante para ela, assim como Elina era para ela. Quando Dandelion e Elina descobrem que Topaz foi sequestrada, Dandelion diz que vai perguntar à mãe se ela sabe sobre algo e pergunta se Elina consegue voltar para Pini de boa. Pini é a única casa que tem nome e é tratada como um indivíduo, afinal uma flor com consciência, e Dandelion sabia disso. Elina volta para casa e apenas com um cumprimento Pini abre pra ela, mas fecha na cara de Bibo. Depois o deixa entrar de boa, depois que ele senta um murrão nela, né? Mas ela se preocupava muito mais com a Elina. Enquanto Elina desabafa suas preocupações com o Bibo, ele acaba por dormir. Não culpa, afinal ela quase matou ele mais cedo. Mas a Pini escutou tudo e até tocou uma música para acalmá-la e fazê-la dormir, pois ela sabia que ela estava muito preocupada. Penny tem cuidado de uma mãe com Elina, e não só o cuidado, mas ela é a mãe da Elina em si. O quê? Calma lá, pessoal, é totalmente possível, vamos aos fatos. Além de todo esse cuidado entre as duas, há outro estilo de fadas que também nascem das flores, os Twiller Bees. Eles são gestados nas flores e depois que as flores se abrem, eles são adotados por Twiller Bees maiores, que cuidarão deles até a fase adulta. Sei lá, é meio estranho o nascimento dos Twiller Bees. Eles estão lá dentro, daqui a pouco a flor sobe e a flor não vai tipo, ah, você é minha mãe. A flor escolhe quem é que vai. Tipo, ele cai nos pés da pessoa e não, você vai ficar com esse bebê. Assim como vemos, os Twiller Bees que nasceram das flores já nascem com uma roupinha própria que a própria flor produz para eles. E esse é o caso de Elina. Não tô falando que ela é uma Twiller Bee, até porque ela mora no mundo do arco-íris e os Twiller Bees no mundo humano. Mas é só pra vocês entenderem mais ou menos. A gestação ali é a mesma. Ela nasceu da flor assim como o Twiller Bee. No caso da Elina, a sua primeira roupa é feita de pétalas de Pini e seus sapatos são feitos do caule da flor. Diferente de outras fadas que vimos em suas casas, a casa não é adaptada para ela, ou é só a flor mesmo, como as demais fadinhas do jardim.
Tipo, elas dormem dentro da flor ou é tipo a casa ali da Azura? É, sabe? ou tem a casa ou tem a flor lá que só usam pra dormir. Não é a casa deles, só usa pra dormir mesmo. Uma noite dormir nessa flor, não é igual a casa do Bibble, né? Pine é a única casa que todos os móveis são embutidos e criados para a moradia de Elina. Ela quem se adaptou para a fada e não a fada que se adaptou para a flor. Esse tipo de coisa também acontece no próprio filme de Fairytopia, pois o voo da primavera, que também é uma flor mágica, gera borboletas que foram nascidas da flor. Então tem sim como seres se originarem das flores, e não ser exatamente outras flores. Exatamente. Criou borboleta e a borboleta virou arco-íris. Então, É uma coisa gerando a outra. uma coisa ali o mundo é incrível. Ah, então todas as fadas vêm das flores, certo? E as flores são as mães das fadas, certos? E a resposta é não. Pois ainda temos o caso de Turmalina e da Sunburst, que são pai e filha. Além de terem outras fadas como Didolai e a fadinha que comenta sobre suas mães. Para ter uma resposta mais concreta, temos o caso da garotinha que aparece em Butterfly. Butterfly e Fairytopia se passam no mesmo mundo. E isso é mais de uma vez confirmado nos filmes de Butterfly, pois Catarina diz que Butterfly teve que viajar por Fairytopia para chegar a Shimmervale. E Elina diz que é amiga de Butterfly e que no passado Flutterfield era parte do reino principal de Fairytopia. Outro fator é que as mini fadinhas de Butterfly aparecem no final do filme para falar com Bibble. Então sim, elas vivem no mesmo mundo. E sim, em Flutter tem mãe e filha, as fadas podem ter sim filhos do jeito convencional. Assim como o rei e a rainha de Shimmervale que tiveram a Catarina. O caso é que as fadas que nascem das flores são uma espécie única e são muito raras. Podem ocorrer de milênios e milênios, e a fada que nascer desse modo no futuro irá ser a futura rainha de Fairytopia. Como a gente disse, esse fenômeno de fada nascer de uma planta é muito raro e pode acontecer de milênios e milênios. E a cada data ela surgirá quando necessitar de uma nova rainha. Mas ninguém sabe quando e onde essa flor vai nascer, e nem como será a nova rainha. O único jeito de reconhecê-la é pela marca da grandeza de Fairytopia em seus olhos, o arco-íris, que é o símbolo do reino. O mais legal é que nem sempre é a mesma espécie de flor que gera a rainha, pois a flor da Laverne da rainha não é uma peônia como a de Elina, pois podemos ver que seus vestidos não são como os de Elina, né? E mesmo se ela tivesse se transformado, também daria pra ver que não é a mesma flor, porque mesmo com as transformações dos outros filmes, tipo em Mermaid, essas coisas, a Elina continua com alguns detalhes da flor de peônia. E mesmo na transformação final, o rosa da flor prevalece, mesmo que o poder da Elina seja azul. E recebeu todo o poder de arco-íris, ela ainda continua com a cor principal rosa. E na transformação de Mermaid ela tem as rosinhas lá, as rosinhas, e a saia dela também é uma rosa. Uma rosa, é uma peônia, uma mistura aí de flor. Rosa. Não, é porque no começo ela tava com um estilo de botão de flor. A peônia, tipo, a roupa dela não tava desabrochada, e Mermaid desabrochou. Já que vimos que a roupa das fadas que nascem das plantas são baseadas em sua flor, podemos supor que a flor da rainha e da Laverna sejam as que aparecem de fundo durante o filme. Mesmo assim, não consigo ver tanta semelhança assim, pois Laverna e a rainha são gêmeas e deveriam nascer da mesma flor. Então a sua flor deveria apresentar fatores dos vestidos das duas. Uma flor que tivesse amarelo, azul, verde e roxo. Após uma cuidadosa pesquisa, não achamos nenhuma flor com tais características nos filmes de Fairytopia, mas ainda temos uma possível resposta. Não conhecemos Fairytopia inteira, mas sabemos que as flores vão mudando de acordo com o local. No Jardim Mágico, as flores que mais dominam são as peônias e os crisântemos. Já na Casa de Azura são aquelas flores azuis que reinam mais, como aquela que Elina voa. Infelizmente, durante toda a trilogia, é apenas nomeada e apresentada 2 províncias, a de Topas, o Jardim Mágico, e a Cidade das Fadas de Azura, o que nos deixa livres para pensar sobre as espécies que estão nas demais províncias. Não é citado região, mas próximo do esconderijo de Laverna tem cactos, que aparentam existir só nessa região. Então, se tem espécies de plantas que existem só em uma região de Fairytopia, a flor da rainha pode não ter aparecido no filme. Como a gente disse, a flor delas tem que ser verde, amarelo, roxo e azul. E após uma pesquisa, encontramos a flor que mais seria próxima do resultado final. A Tulipa Arabian Mystery. Tulipa misteriosa da Arábia, tipo isso, a tradução livre. Essa tulipa possui pétalas roxas por fora, mas por dentro tem tons azuis e amarelos. Por sua cor mais predominante ser a roxa, apenas reforça que Laverna seria a mais velha, pois a cor de seu vestido é praticamente a mesma da flor. Essa flor floresce no final da primavera e são consideradas flores anuais. Por esse motivo, temos supor que o reino da rainha já estaria chegando aos seus últimos anos, principalmente no final do 3º filme, onde se iniciou ali outra primavera, o que seria a deixa para um outro reinado que estaria por vir. Em Fairytopia 3 iniciou mais uma primavera, e como a tulipa floresce no final da primavera, acreditamos que no próximo voo da primavera já seja a Elina nova rainha, e esse seja o último ano de reinado de Enchantrix. Pensando que a gente fala último ano, mas só que
Ela falou assim, um rigoroso inverno de 10 anos. Então, a primavera deles demora 10 anos. E só tem primavera lá no reino. Porque se você ver, não neva mesmo. Quando eles estavam lá, tipo, eles estão lá pro voo da primavera, só que eles estão ensaiando lá, em nenhum momento neva. Não chove, não faz nada lá o tempo. Então só existe primavera. Então terminou a primavera, mais uma primavera! No mundo lá deles, lá na primeira música lá de Fairytopia 1, eles falam lá que, tipo, a vida lá é perfeita, tudo é porque mágico. Primavera todo mundo fala que é um clima agradável, né? Não é muito quente, não é muito frio e... O mais interessante delas serem geradas pela tulipa é que a tulipa é a mesma flor que gera os Twiler Bees. Como podemos ver, temos elementos da rainha, o azul e o amarelo, provenientes em seu vestido e em seu cabelo e depois no olho, né? No terceiro filme. Essa flor também tem os elementos de Laverna, como o roxo de seu vestido, o verde em seus olhos e cabelos, e seus sapatos também são feitos do caule da flor. Um fator que é muito importante levar em conta é que a flor separou as dádivas uma da outra, e cada um ficou com par de cor. No filme, Azura diz que Laverna é totalmente o oposto da rainha, e pesquisando mais a fundo descobrimos a simbologia dessa flor. Essa flor geralmente são relacionadas a bons sentimentos e fluidez, amor e tranquilidade. Há quem acredite que elas também simbolizam a realeza, sim, realeza, vamos dar ênfase em realeza, e despertam a admiração. Isso é totalmente a cara das rainhas das fadas, pois Azura mesmo diz que a maior qualidade da rainha é ser amorosa, mas essa flor também pode retratar orgulho e mistério, já que são flores fortes e delicadas ao mesmo tempo. E essas são as características de Laverna. Podemos ver que por terem nascido gêmeas, a flor tenha gerado com características diferentes e opostas, fazendo a rainha dar todas as melhores virtudes e a Laverna praticamente todos os defeitos. Não, e isso é uma coisa bem comum, né? Contado em vários tipos de histórias, tanto em mitologia, essas coisas assim. Sempre é uma gêmea do bem e uma do mal. Sempre tem. Faz. Porém, devemos analisar que no vestido de Laverna ainda possuem elementos em amarelo e azul, mas são totalmente ofuscados pelas demais cores. Dá pra ver que, tipo, é meio apagado as cores, mas tem no vestido dela. O que quer dizer que, no fundo, Laverna ainda tem algumas qualidades, como a empatia e o amor, o que ela mostra mais de uma vez durante a trilogia, tendo compaixão de Elina mesmo que em momentos totalmente aleatórios. Eu sei como é se sentir diferente a vida inteira. Querida, eu sei que você não fez de propósito. Não se preocupe, querida. Sei que nos sairemos muito bem. Diferente de sua irmã, que não tem nenhum sinal de verde e roxo em sua roupa, o que a faria ser totalmente boa. Isso já foi mais de uma vez um problema pra ela. O que a fazia totalmente ingênua, pois acreditou mais de uma vez na Laverna e acreditando que sua irmã cumpriria as suas promessas. A tolinha acreditou em mim quando eu jurei que queria fazer as pazes. Pai, ela vai fazer as pazes comigo, Aí a Laverna vai, toma, trouxa. É assim. Essa é a vida da rainha. Mas se você está com dó da Laverna, afinal foi a flor que a fez nascer ruim, pode ir parando por aí, pois os dons que a Laverna recebeu poderiam ser usados para o bem, e ela decidiu usar para a maldade. Afinal, ela era um gênio, além de saber muitos feitiços, e ela não era 100% má. Ela sabia o que estava fazendo e ao invés de tentar ajudar, ela criava um problema para ela resolver e se sentir a maioral, aumentando o seu orgulho. Ela também sabia que sua irmã era incapaz de ver maldade e usava isso contra ela, caçoando sempre que sua irmã caía em suas armadilhas. Achou mesmo que eu salvaria o seu povo, maninha? E como sabemos, Laverna conseguiu muitas coisas com a sua falsidade. No primeiro filme, ela enganou a Dahlia, mas depois de um tempo, Dahlia percebeu que Laverna era má e parou de trabalhar para ela. Depois até tentou enganar Elina. No segundo filme, ela enganou Max, dizendo que eles governariam Fairytopia juntos, mas isso passava longe da cabeça dela. Pois ela falou pro Max que ia casar com ele. Por isso que durante o filme ele fica tentando cortejar ela. Chamando ela de bonita, que não sei o que, tentando cortejar ela e ela tá nem. E no terceiro filme, ela enganou a todos e a todas se passando pela Fada Solar. E se lembrarem bem, no primeiro filme, o objetivo da Laverna era criar um problema e ser aclamada por todos quando o resolvesse, ganhando assim o amor que ela tanto queria. Mas isso já está bem longe de ser o objetivo final, pois ela mataria todos em Fairytopia com o inverno de 10 anos. Agora que já sabemos como se originaram as duas, vamos explicar como possivelmente se iniciou a rixa entre a Laverna e a Enchantress. Na província a qual elas nasceram, que não sabemos bem qual, mas podemos teorizar que seja a província do Turmalini, e como falamos em outros vídeos, a província de Turmalini pode ter fadas cintilantes, já que a Fada Solar é de lá. Durante o terceiro filme, a Laverna imita a aparência da Fada Solar e se diverte muito com seus poderes falsos, dizendo: Eu sempre quis ser uma fada cintilante. É uma pena eu não ter nascido assim. O que poderia dizer que a vida inteira ela esteve perto de fadas assim e as admirava muito. Então ela estava numa província que tinha fadas solares. Solares não, fadas cintilantes. Após nascerem da flor, levavam uma vida normal e de boa.
e tinham a companhia uma da outra, e a Laverna não era ruim com ela, pois como dissemos, a Laverna tinha sua parte boa. Isso dá para se notar bastante no primeiro filme, pois ela é muito hospitaleira com as pessoas que acabou de sequestrar, o que não é muito comum entre os vilões da Barbie. Ela sempre cozinhava para eles e incentivou Taupe a ser amiga dela. E podemos ver que ela era muito amiga de Dahlia, pois durante vários anos a ninfa nunca desconfiou que ela fosse do mal. Até mesmo quando Elina poderia acabar com todo o seu plano, ela deu um voto de confiança a Elina e até tentou trazê-la para o seu lado. Até mesmo com seus fungos ela costumava ser gentil, e isso podemos ver na música, na fórmula de Laverna. O único problema que ela tinha com os fungos é que ela não aguentava a idiotice deles, o que a fazia perder a paciência muito fácil. O que a faz criar um fungo Mor, um que fosse mais inteligente que os outros. Esses bobões são fungos. Pode me chamar de Fungos Maximus, rapaz. Max, caso você prefira. Mas ele também tinha os seus momentos de idiotice, né? Atrás de você. Sempre. Mas para convencer um fungo mais inteligente que os outros, não era só ordenar, porque o fungo, eu acho que ele começou a questionar demais. Você tem que me obedecer. Por quê? Porque eu quero. Por quê? Ele era igualzinho o Pinóquio. Por quê? Aí ela começou a ver, tipo, eu falei, não, peraí, pra mim não é só falar pra ele me obedecer, eu tenho que Convencer ele. de uma outra maneira, não é só bater nele com o meu cajado. Aí foi aí que ela começou a dar em cima dele, aí ele começou a cair, se apaixonou por ela, e ela falou que eles iam governar juntos, porque ela realmente falou que eles iam virar rei e rainha, tá aqui a cena. Traga minha frutinha. E você governará ao meu lado. Então o fungo tá obedecendo ela porque tá apaixonado por ela. Ela enganou o fungo dizendo que ia casar com ele, que amava ele, que os dois estavam predestinados e tudo mais, e o fungo tava caindo e... A mesma coisa que foi uma virtude pra ele ser inteligente foi também o que fez ele, né? Mas voltando ao passado, na época da antiga rainha, antes da que temos hoje, não temos informações o suficiente e a teoria vai acabar por aqui. Brincadeira. Não sabemos como elas foram descobertas, mas elas começaram a ser treinadas para serem as futuras sucessoras ao trono. Sem elas saberem. Ela tipo igualzinho no caso da Elina. Sai ao palácio. Por quê? Ah, visitar a excursão. Sabe? Vou fazer uma redação pra mim depois. Como vemos no último filme, a Laverna já manjava do voo da primavera, o que poderia dizer que, assim como Elina, elas foram chamadas pelos antigos guardiões para fazerem o ritual. Ou seja, todo mundo sabe que a Elina vai ser a próxima rainha, menos ela. Já tá todo mundo no esquema. Entendeu o esquema? Com o passar dos testes, a rainha se sobressaía mais do que a Laverna. E por quê? Porque a Laverna tinha o seu lado orgulhoso que sempre falava mais alto. Já era uma honra ela ser chamada para fazer parte do primeiro voo da primavera. E ela se sentia superior aos demais e sempre queria chamar mais atenção. Ao ver que sua irmã se sobressaía mais, ela tentava bolar algumas coisas pra se sobressair mais do que a irmã dela, o que acabava dando muito errado. Isso podemos ver durante o primeiro filme, ao qual ela criava uma doença que matava flores e não deixava nenhuma criatura voar, tudo isso para que ela tivesse a cura e fosse aclamada por isso. Mas seus primeiros planos não deram muito certo e sempre acabavam em desastre, e outra pessoa tinha que sempre resolver. O mesmo caso da Lilas Power da Super Pink, sabe? Tipo, dá licença que a Lilas Power vai agir. Ela vai, taca o negócio lá, a pedra cai em cima dela e a Super Aí ela Pink... foge E a Super Pink tem que ajudar. Esse era o caso da Laverna. Em geral, ela criava um problema pra que ela mesma resolvesse. Esperava que ninguém notasse isso, né? Mas acabava saindo do controle ou um dos guardiões, ou a própria Enchantrix, que resolvia. E isso a deixava furiosa. Lembrando que durante essa época em que elas eram testadas, Azura e a maioria dos outros guardiões deveriam estar com elas também, sendo colegas e até amigos. Tipo, eles estavam... É tipo o mesmo caso assim da Elina. E aí ela ganhou suas rivalidades. Tipo, a Azura, né? Que a Azura é a que ela mais tem ódio. E a que mais se rebelava contra a Eu acho que a Azura foi a primeira a notar que a Laverna que ficava fazendo aquelas coisas. A Laverna... Não tá vendo, não? Olha. A Laverna fazia escondido, tipo assim, não, eu vou criar aqui a dengue. Mas pra criar a dengue, eu já vou ter o antídoto da dengue. Só que ninguém vai saber. Eu vou falar que eu vou soltar a dengue aqui, depois eu vou falar que não. Nossa, eu fiquei dias aqui no meu quarto vendo um antídoto e achei! Olha só, bebo um pouco de Dolly Guaraná e melhorava. Só que aí a Azura provavelmente começou a estranhar os feitos e deu no que deu. Aí a Laverna, tipo, não, eu? Jamais! E a Azura já tava vendo a coisa, porque se você pode ver, com os outros guardiões, ela era toda simpatiquinha. Quando chegava a Azura, ela já ficava um pouco fora do sério. Ela tentava ali se conter perto da Azura, tipo, se mantendo, ai, Azura, que honra, que não sei do que, mas ela morria de raiva da Azura. E a Azura também batia de frente com ela, né, então... E por mais que seus planos não dessem certo, Laverna não desistia tão fácil. E a Laverna até tentou ajudar em alguns problemas, mas sempre acabava em desastre. E por que acabava em desastre? Porque a Laverna não fazia as coisas apenas com mágica. Ela gostava de fazer poções e criar coisas novas, e isso preocupava os guardiões.
já que as tentativas de Laverna de ser superior sempre causavam confusões. Ela sempre tentava ajudar, mas tudo dava errado e causava muitos problemas. No fundo, ela teve um problema parecido com Angelina. Tentou ajudar, mas foi julgada por todas por isso. Foi um problema lá que deu, eu acho que foi a vez que ela realmente tentou ajudar e acabou dando errado. Isso explica a empatia que a Laverna demonstrou com ele na hora que todos viram as costas pra ela e sai. Ela fala lá: querida, eu sei que você não fez de propósito. Eu acho que foi a primeira vez que a Laverna tentou, tipo, ajudar alguém, porque a Laverna, ela sempre tinha esse negócio de passar os outros pra trás. Sempre tinha. Tudo bem que ela tava querendo se aproximar também um pouco da Elina, mas eu acho que nessa hora ela se viu no passado, como foi a primeira vez que ela... Eu acho que foi isso, tipo, ela sempre tava pensando nela mesma e foi, não, realmente, as pessoas estão falando que eu tenho que pensar mais nos outros. Aí na primeira vez que ela tentou pensar mais nos outros do que nela mesmo, aí tipo, deu errado. Aí eu falei, nossa, nunca mais vou pensar em outra pessoa além de mim, porque na primeira vez que eu fui deu errado e ela desistiu por isso. E como ela viu meio que se inspirada na Elina, ela teve um momento de compaixão que foi coisa muito rara entre ela, né? E mais uma vez, não vamos fazer a Laverna de coitadinha, porque diferente da Elina, ela tinha culpa e criava problemas para ela mesma resolver. E isso a gente vê no primeiro filme. Já a Elina foi como inocente ajudar um animal ferido e amaldiçoado. Sapio capenga. Mas não dá mal dó, porque na música lá ela fala assim: tudo que eu fiz foi um erro inocente. Mas no final das contas, quando foi revelado que elas eram as descendentes ao trono e que reinariam no lugar da antiga rainha, Laverna esperava que ou ela governasse sozinha, já que ela era a irmã mais velha e mais talentosa aos olhos dela, inteligente e mais velha. Mais velha, a mais bonita e a mais... É que a Laverna se achava muito bonita, né? Nas músicas dá pra ver. I recall the days when I was beautiful, turning heads and catching people's eyes. Ou elas reinariam em conjunto, já que elas eram gêmeas. Mas eu acho que mesmo que elas reinariam em conjunto, a Laverna ia colocar... colocar a outra de lado. Ia colocar Boa Noite Cinderela no refrigerante da rainha e ela ia cuidar lá. É porque mesmo se ela fala assim, tá, então vamos governar o Ferro e São todas juntas. Não. Então vamos dividir metade do reino. Não. Então, entra aqui nessa câmera. Por quê? Rapidinho, vai. Só pra testar uma coisa. Só pra testar uma coisa. Mas quando foi anunciado que só haveria uma governante e que seria a sua irmã, ela ficou em choque e tiveram uma grande briga. E toda a sua volta e até ela mesma viram motivo de ela não ser a rainha, pois ao invés de ela ficar feliz pela irmã, tentar demonstrar que seria uma boa rainha, ela se rebelou e castigou muitas pessoas por isso. Talvez se Laverna não tivesse se rebelado, ela teria um lugar tipo junto com os guardiões ou até um cargo mais elevado. Tipo, ela ainda ia ser princesa, né, querendo ou não. Exatamente. Também porque o reino ali de Fairytopia, eles têm um jeito diferente de governo, por assim dizer. Porque, se você for ver, eles não são tipo, minha próxima filha que vai ser rainha. Então, desde pequena, ela vai ser treinada como princesa, vai saber sobre as províncias. Não. É uma pessoa aleatória que eles sortearam lá, que vai nascer, eles olham pro bebê, esse vai ser rainha, sabe? É legal, é interessante. Mas é legal, mas a pessoa, tipo, ela tem que ter um preparo sem saber. Ela tem que se preparar sozinha. Eu fico vendo que no caso da Elina e a Sunburst era o mesmo caso. Era ver a Laverna e a rainha ali daquele jeito. Elas duas lá e a Laverna, tipo, caçoando dela. Tipo, a rainha tinha dificuldade com alguma coisa, a Laverna às vezes tentar, tipo, por causa da rivalidade. No começo elas eram amigas, mas por causa da rivalidade a Laverna começou a encher o saco dela. E aí, tipo, e a Sunburst não conseguia entender. Peraí, eu sou melhor que a Elina, por que eu que não sou a próxima rainha? Eu sei fazer as coisas há anos, mas aqui depois dela encher o saco da Elina, então de tudo aquilo ela meio que notou depois o porquê que a Elina vai ser a futura rainha e ela só vai ser uma guardiã. E depois que ela se rebelou lá contra a irmã dela, ela revelou um lado que ninguém nunca viu dela, o lado mais obscuro da pura maldade, que ficava escondido por muito tempo. Que ela segurou o último. Ela ficou igualzinho o Megamente. Se era pra ser o cara mau, então eu ia ser o cara mais mau da história. Laverna era poderosa e começou a ameaçar todo o reino. Ela usufruiu das coisas que aprendeu com os antigos guardiões e usou para o mal. Mas além de suas mágicas, ela tinha suas fórmulas e acabou arruinando a vida de muitos por sua sede de poder. A maior coisa é que as fórmulas da Laverna, pra quem viu a música, além de ser muito nojenta, ela usava seres vivos. Então você tá num jardim mágico em que todo ser ali é puro, todo ser é bonitinho, todo ser tá ali com a proposta, todo ser fala, porque ela coloca uma cobra que sabe cantar dentro da Laverna e coloca a cobra viva. A cobra morre, ao ponto dela fazer uma fórmula de matar outros seres. Mesma coisa de uma fada chegar e falar, não, vou precisar de 3 pétalas de pine, vou precisar de 5 bolinhas de pelo, de umas pó de fadinha de shimmer veio.
É a mesma coisa, ela tava usando seres vivos ali do mundo da floresta mágica pra fazer uma fórmula pra matar os outros. É, vou precisar de 3 asas de fada borboleta. Gente, pra você ver o nível da maldade da Laverna. Tipo assim, eu gosto muito da Laverne e eu gosto do pingo de bondade que ela tem. Mas esse lado malvado dela é totalmente perverso, é doentio, a mulher é doida. No final, ela teve que enfrentar a sua irmã, a rainha das fadas. Mas ela não contava que havia um ritual que elas não conheciam, onde os guardiões davam suas mágicas para a rainha, a fazendo ser o ser mais poderoso de Fairytopia inteira. Encurtando a história, ela perdeu feio, apanhou, saiu com 3 olhos roxos, sendo que ela só tinha 2. E a compaixão da rainha apenas fez a Laverna viver em exílio. O tempo foi passando, Laverna vivia amargurada e ressentida pensando em sua vingança. E passou anos e anos planejando um plano perfeito para virar a rainha de Fairytopia e assumir seu lugar de direito, que nem era direito dela se você parava pra pensar. O problema é que, como sua irmã havia feito o ritual e conseguido o poder supremo do arco-íris, ela era muito poderosa para lutar no mano a mano. E isso vemos no último filme. Laverna lá, calma, olha que eu uso o negócio de refém aqui, eu vou matar ele. Não faço, você vê que eu faço, não faço. E no primeiro e no terceiro filme, o que derrota ela é o poder do arco-íris, do Rainbow Dash. E como a rainha tinha esse poder, a coisa iria ficar feia, né? Sendo assim, ela teria que usar a inteligência e aproveitar toda a bondade e inocência que a Enchantress herdou de sua mãe, que no caso era a Flor. Usando o conhecimento que ela tinha do palácio, ela sabia que o único jeito de conseguir um poder como o da rainha e virar a nova rainha era se os guardiões atuais fizessem novamente o ritual e dessem a ela o poder do arco-íris. Mas eles nunca fariam isso, principalmente a Azura. Ainda mais com o histórico criminoso de Laverna, né? Sendo assim, ela resolveu forjar um ritual e tomar à força o poder dos guardiões. Esse ritual nunca foi originalmente mostrado, mas é como se os antigos guardiões dessem seu poder à rainha. E depois a nova rainha compartilharia esse poder com seus novos guardiões, os armazenando em colares. No caso, ela ganha todo o poder porque ela tem todas as cores, todos eles juntam a cor pra uma só pessoa. Isso. Então ela ganha todo o poder. Aí depois a rainha ela se compartilha. O azul é pra você, verde pra você. Aí eles têm poder grande, só que quando eles se juntam, eles teriam mais ou menos o poder de rainha se eles se juntarem. Eu acho que provavelmente a rainha ainda seria muito mais poderosa. Isso, não exatamente o poder supremo da rainha, mas eles iam ter ali uma... eles iam ter 25% de poder. É, que a rainha ela tem todos os poderes, ainda mais que ela é preparada, tipo, ela tem o sangue real, né? E ela já tem a marca do arco-íris sem nunca ter levado. Acho engraçado que no primeiro filme até nunca ter levado. Ela tem a marca, ela já tem o arco-íris, então ela já tem tipo um arco-íris dentro de si, entendeu? É. No final de A Magia do Arco-Íris, a rainha dá colares aos aprendizes como presente de formatura. Quem sabe no futuro esses sejam os colares que serão usados para armazenar o poder quando eles se tornarem os futuros guardiões. Tudo bem, então a Laverna teria que forjar esse ritual, obrigar os guardiões a darem os poderes para ela. E depois ela provavelmente iria usar os mesmos guardiões e devolver o poder a eles, já que ela tenta se reconciliar com a Topaz e o Ruby. O problema é que mesmo que ela devolvesse o poder aos guardiões, eles não poderiam fazer nada, pois como rainha ela seria o ser mais poderoso de Fairytopia. E mesmo se eles se juntassem, como eles não teria muito efeito assim, né, contra a rainha. Por isso eles ficaram apavorados quando perceberam os planos de Laverna. Afinal, você vai viver sob minhas ordens por... eu não sei. Que tal? Para sempre. No primeiro filme de Fairytopia, Laverna diz que pretende roubar o poder dos colares usando um cristal. Mas não é um cristal qualquer. Já falamos sobre isso no canal, mas na verdade esse cristal é o cristaleto de Timmerveio. E vamos deixar o link aqui nos cards para vocês assistirem depois. Encurtando a história, a gente comentou sobre o plano da Laverna e a inimizade entre Timmerveio e Flutterfield. E encurtando bastante assim o que a gente falou nesse vídeo. Anos atrás, quando Timmerveio e Flutterfield eram aliados, a Laverna roubou vários cristalitos e a culpa do sumiço deles acabou caindo sobre as fadas borboletas. Isso originou aquela rixa de anos e anos de Butterfly lá com os outros no segundo filme. Laverna roubou vários cristalitos para colocar em prática seu plano brilhante, pois como vemos no filme, ela colocou os guardiões naquelas cadeiras, onde acima da cabeça deles havia um cristal. A magia do guardião ia para esse cristal e depois ia se encontrar o cristal acima da cadeira de Laverna. E para ela conseguir fazer esse efeito, ela precisava polir e lapidar os cristalitos, que são uma fonte de luz e calor. Mas essa lapidação deixava as joias mais frágeis e elas sempre quebravam. Isso Dália mesma diz. Ela se irritava por ele não ser perfeito. Dizia que o ponto de união seria sempre frágil. Como se ela tivesse usado um imã pra pegar os poderes dos guardiões pra ela. Pra ela conseguir acertar a lapidação, muitos cristalitos quebraram no processo. E até Laverna conseguir bolar todo esse plano foram necessários mais de 10 anos. Pois Dália diz que trabalhou para Laverna 10 anos atrás. E quando ela deixou de seguir a Laverna, ela ainda estava aperfeiçoando os cristalitos.
Dália também disse que o que atraía o poder dos guardiões para Laverna era a força de sua linhagem real, o que reforçaria ainda mais que ela era a mais velha e por isso deveria ter sido a rainha. Laverna tinha descoberto que podia criar um dispositivo que usaria a força de sua linhagem real para absorver os poderes dos colares dos guardiões e transferi-los para ela. A luz e o poder que sai dos colares provavelmente é a luminescência usada no último filme, que como vimos é o maior poder que uma fada possui, pois esse é o poder de dentro dela e esse é o poder que fez Elina adquirir a transformação do arco-íris. Mas como ainda não havia chegado o momento dela ser rainha, ou pela luminescência não ser dos guardiões e sim dos aprendizes, ela não virou rainha. Mesmo que por um milésimo de tempo, a Laverna pensou que sim, até porque olha a cara de desespero da Laverna. Voltando ao plano de Laverna, ela não usou a força para derrotar a irmã e sim colocou sua fórmula na bebida da rainha. Dá nojo você lembrar o que tem dentro daquela fórmula. Diferente das demais fadas, a rainha teve que ingerir a bebida para ser afetada, pois como a gente disse, ela tem um patamar muito mais elevado. Como sabemos, as rainhas fadas só são derrubadas se alguém coloca algo na bebida delas, como a rainha das fadas, a Marabella, a Graciela. Esse é o único jeito de tirar as fadas de cena. Tipo, as rainhas, você tem que colocar lá alguma coisa na bebida e pronto, já era. Pois ou elas entram em coma ou fica enfeitiçada. Pois é. É assim que fununcia. E vamos comentar aqui a teoria de um inscrito, que não é bem uma teoria, já falamos isso em Respondendo Teorias. Mas a Laverna e a rainha realmente nunca mataram uma outra pelo laço eterno que as une. Como sabemos, elas nasceram da mesma flor e possuem um laço que as ligaria como dois indivíduos em um. Então se a rainha matasse Laverna, ela acabaria morrendo também por esse laço, mas isso a gente explicou mais em outro vídeo, tá aqui o link. Mas outro fato que reforça isso é que em Lay Orlinces, a música de Laverna do terceiro filme, vemos que os planos de Laverna nunca foram matar a rainha, e sim fazê-la se curvar para ela como nova rainha, porque eu acho que a Laverna se sentiu tão amargurada de se curvar pra irmã dela. Ela falou, você tem que se curvar pra mim também! E em nenhum dos filmes vemos que ela realmente tentou matar a irmã, mesmo que a Laverna seja uma doida psicótica, né? Depois de tirar a rainha de cena, a Laverna estava livre para efetuar seu plano. Mas o que ela não sabia é que a muitos quilômetros dali, a flor que guardava a próxima rainha já havia nascido e florido. E que a nova rainha agora já estava bem crescidinha, né? A Laverna ficou tipo assim, eu achei que eu ia demorar com o plano, mas eu não achei que era tanto, né? Acabou o reinado da minha irmã, eu ainda não me vinguei. E realmente ela demorou muito, pois o povo de Fairytopia havia como uma lenda, e Shimmerville e Flutterfield já haviam esquecido um do outro e criado histórias mirabolantes sobre o outro reino. Elina, levada pelo instinto de ajudar sua mãe, a Pini, e pelo impulso de salvar seus amigos, até porque esse é o instinto das rainhas e princesas da Barbie, né? Elas têm que proteger os seus. Ela vai até Azura, que estranhou a princípio os motivos dela e achou que ela era muito suspeita, né? Até porque... Mas tinha algo muito interessante em Elina. E quando ela viu o arco-íris nos olhos de Elina, logo a reconheceu como rainha. A pediu para entrar e a deu um lugar de honra em sua mesa. Ela queria contar à menina sobre o arco-íris, mas não podia interferir muito em seu destino. Na música O Arco-Íris em Seus Olhos, Azura sempre aconselha a descobrir mais sobre esse tal arco-íris, pois isso poderia responder muitas perguntas. Diz que a solução de muitos problemas está dentro de Elina, mas ela fica muito confusa e não entende muito. Também não vai atrás, porque dá Só que a raiva Elina porque fala, ela simplesmente... vai atrás do arco-íris, hein, Elina? É, tem o arco-íris nos olhos. Descobre o porquê. Não, eu não queria ter ele. Vai logo, descobre o porquê. Descobre o porquê. Ah, pra quê? Outro fator interessante é que no começo dessa música, Azura comenta que há um ditado em Fairytopia que diz que o arco-íris é a chave de tudo e pode superar tudo, até as maiores tristezas. Isso também poderia significar que havia uma profecia sobre a chegada de Elina, assim como a de Merlin em Vida de Sereia. Então esse ditado poderia dizer que quando Fairytopia enfrentasse problemas, provavelmente por causa de Laverna, um arco-íris indicaria o caminho para a salvação, como acontece no primeiro e segundo filme. E meio que no terceiro também, mas não é o arco-íris de Elina, e sim o da Flor e o do Rainbow Dash que ela solta com os guardiões lá. Guardiões não, aprendizes. Só que é engraçado que eles ficavam lembrando, nossa, um dia vai chegar um arco-íris que vai salvar todo mundo, e eles não estavam sabendo de quem é esse arco-íris, depois a rainha é presa, meu Deus, de onde vai aparecer arco-íris, o volta à primavera só que daqui 10 anos, daqui a pouco eis que aparece Elina com arco-íris nos olhos. Esse é o arco-íris que estavam falando! Ai, meu pulso. Mano, imagina a felicidade da Azura e pensa que ela foi a primeira que descobriu. Perde na honra. Ai, eu vou ter rainha na minha casa! Venha, entra, coma, gostoso, né? Eu vou te dar uma cama. Isso também aí do arco-íris poderia informar que as novas rainhas de Fairytopia sempre apareceriam em momentos de crise e resolveriam várias coisas até conseguir virar a soberana suprema. Tipo, ela tinha que vir, resolveu várias crises. Pronto, agora é seu reinado. Outro fator que indicaria que haveria sim uma profecia é que Laverna faz de tudo para Elina não prosseguir seu destino, e praticamente afeta na escolha de Elina por a enfeitiçar. Por isso Azura fica tão irritada e diz que ela não poderia fazer isso. Laverna, você não pode fazer isso!
Todo mundo lá tentando fazendo com que a Elina fosse destinada sozinha, com os passos dela. Lá vai a Laverna, vou enfeitiçar você, Rainha, pra fazer o que eu quero. Mas voltando à casa de Azura, ela logo confia seu colar a Elina. Além de atrasar a Laverna, ela daria uma vantagem à menina, pois ela havia nascido sem asas e por isso ela poderia se atrasar, né? Tipo, ela ia demorar muito mais pra chegar no lugar, essas coisas. Por isso, Azura enviou uma mensagem ao Rio, e segundo o filme, Azura pediu para a levar onde quisesse e a proteger. O mais legal é que o Rio, ele é praticamente de exército. É, ele é tipo militar, é uma Ele legal é aeronáutica. Ele é coisa da aeronáutica. Só que é engraçado que se ela falasse eu quero ir pra casa, ele levaria ela pra casa e ele não iria embora. Teria que ficar lá com ela, tipo, protegendo a casa. Até tudo acabar, né? Até a Azura dispensar ele. Tinha que ser a Azura, mesmo se a Azura morresse, ele ia ficar o resto da vida do lado da Elina. Quando a Laverna descobre sobre Elina... Pô, legal, ele podia ser da guarda real, então. Faz sentido! Ele é da guarda real. Até porque se você for ver, ele já viu a rainha, porque ele é o único que conhece ela. Ou a rainha das fadas. E todo mundo lá olhando pra cara da rainha. Quem? Todos só falando assim, nossa, eu nunca vi uma fada dessa, uma fada lendária do Pokémon. Uma fada lendária, ela brilha quando voa. Quando a Laverna descobre sobre Elina, ela apenas julgou que Elina seria apenas uma fada sem asas. E o único problema de fato é que ela não poderia ser afetada pela fórmula e estava com o colar de Azura. Mas quando percebe que Elina tem a marca da realeza, ela decide se aliar a ela. Pois sabe que como o reinado da irmã chegava ao fim, graças ao surgimento de Elina, ela poderia usar Elina para governar também, assim como a Ariana pretendia fazer com Luciana. Luciana, nova rainha? E quem governa a Luciana? Tipo, se ela não morresse, né? Que talvez, eu não sei se elas iriam morrer na hora, né? Tipo, ai, acabou meu reinado. Ai, sabe? Não sabemos. Ou ela ia ficar mais alguns anos pra dar assistência pra nova rainha. Aí ela podia meio que usar a Elina, né? Já que ia ser o reinado da Elina, então usa a Elina. Ou ela ia, tipo, morrer e não, agora prossiga com o reinado de maldade, Elina. Mas como sabemos, ela fracassou terrivelmente. Mesmo assim, ela conseguiu adquirir um pouco do poder dos guardiões. Ali quando ela, um pouco antes de quebrar o cristal dela. Isso! É por isso que depois, no outro filme, ela tem um pouquinho mais de poder. E ela não precisa ficar usando o cajado. Ela tem na mágica nas mãos. Pois antes, a mágica dela era o cajado. Mesmo assim, ela foi exilada no pântano além dos rios, que também deveria ser uma câmara de feitiços, para impedir de sair de lá. Até porque não vemos ela usando nenhuma magia lá. Então provavelmente ela fez o fungo virar sapo usando fórmula também. No final do primeiro filme, Elina ganha um colar da rainha igual ao dos guardiões. A diferença é que o dela possui todas as cores do arco-íris. A Azura falou pra Elina ir atrás do significado do arco-íris, ela que não quer. Não sei essa que é a nossa raiva da Elina. A Elina simplesmente esquece. Tipo, a rainha, tipo, ela já foi lá, tem o arco-íris nos olhos dela, a rainha é cheia de arco-íris, um colar de arco-íris e a Elina não tá nem aí. No segundo filme, Elina vai até Mermaidia e lá conversa com Delfine que dá um colar de pérolas que é da transformação de sereia. É importante notarmos que as asas de Elina viraram suas barbatanas de sereia. Isso fica bem evidente em sua transformação final e na boneca, onde a barbatana eram as asas dela escondidas. Assim, ela conseguiu sua segunda transformação e Laverna descobre que Elina começou a ficar mais eminente entre as fadas, recebendo mais destaque. O que ela não esperava. Todas as rainhas vêm das flores, mas aparentemente todas as flores vêm com um tipo de rainha diferente, onde todas elas viriam com um tipo de problema ou defeito que elas deveriam superar para conseguir se virar rainha também. No caso da Laverna e Enchantress, elas eram gêmeas. E a Laverna era a pedra no sapato da irmã e a irmã dela era o sapato na pedra da pisando na pedra da Laverna. Tipo, a Laverna chegava o pé da rainha e a rainha pisava na Laverna, então as duas se machucavam e as duas machucavam a outra. Não que eu tô me falando que nascer gêmea é ruim, mas... Não, nascer gêmeas uma do bem e uma do mal, porque elas não tinham interesses iguais. Não, o caso ali mesmo é que uma queria matar a outra. Não, a Laverna queria matar a Enchantress, né? Então esse que era o defeito. Eu te amo, eu te perdoo. E ela, eu não quero seu perdão. Então, esse que era o defeito ali dela. No caso, a Enchantress que é a rainha, né? Então ela teria que superar a Laverna. Exatamente. E nem conseguiu, né? Porque a Elina que teve que superar por ela. Porque a Enchantress sempre sentiu parte da Laverna. Então todos os defeitos da Laverna ela via como se fosse o próprio defeito dela. Então ela teria que superar a maldade da Laverna considerando que fosse uma maldade dela. Porque ela sempre se considerava uma só com a Laverna. Mas a Laverna não via isso. A Laverna falou assim, é minha irmã, você é de outro canto. Eu tenho que te superar, não superar junto com você. E ela não entendia esse coisa aí. Já a Elina, ela nasceu sem as asas e teve que superar isso para ganhar no primeiro filme. Que ela teve que andar, voar nas costas do rio, subir aquela escada de 500 mil degraus e dizer não ao que ela mais queria. Laverna sempre foi vista como o defeito da irmã. E quando ela viu que a Elina tinha o defeito de não ter asas, ela logo pensou que ela seria rejeitada assim como ela foi. E ela meio que acertou, pois no começo todo mundo rejeitava ela por ela não ter asas. E disse coisas que ambas se encaixavam. Eles riem de você, dizem que você não se adapta. E por quê?
Só porque é um pouco diferente de todo mundo. Eu sei bem como é. Quando Laverna foi vencida, ela achava que por mais que ele não salvou Fairytopia, ela seria rejeitada. O que meio que foi o caso de Laverna, pois não importava o quanto ela tentasse, ela nunca conseguia a afeição dos outros. Depois de sua segunda derrota, ela viu que deveria não só dar conta da rainha, mas também de Elina, para que só ela restasse como descendente. Como a Enchantress era a atual rainha e a Laverna foi rejeitada e perdeu o título até de princesa, Elina era a próxima na linha de sucessão, por isso deveria se livrar dela também. Após conseguir se infiltrar e dar cabo dos guardiões, ela começou a se aproximar de Elina até tentar novamente uma amizade, mesmo que só na falsidade, até que chega a hora do voo da primavera, e a flor que guarda o arco-íris é nada mais nada menos do que uma peônia, a mesma flor que é a Pini, que é de onde Elina nasceu. Como a gente disse, esse ano que estaria se iniciando no filme é o último em que a rainha governaria, e durante esse ano toda a mudança de rainhas iria acontecer, e o reinado de Elina seria o maior, mais poderoso e próspero reinado que Fairytopia já viu. Isso porque a peônia, a flor de Elina, é conhecida como a rainha das flores, e também é considerada a flor da boa sorte, da honra e da beleza. No Japão, a peônia representa a sorte, felicidade, fortuna e prosperidade, e parece em símbolo junto com o leão japonês, conhecido como Shishi, significando o equilíbrio entre a beleza e o poder. E como vemos nos filmes de Fairytopia, as pessoas sempre comentavam sobre a beleza de Elina, mesmo que debochassem às vezes. Você até que é bonita, mas não é tão bonita assim. Outro fato que comprova a teoria de Elina ser da realeza é o principal fato da Nori não querer se declarar para o Nalu por ser uma plebeia e ele um príncipe. Os príncipes não casam com plebeias como eu. Assim que funciona. Mesmo sabendo disso, ela não diz nada sobre Elina ser plebeia também, e diz que eles podem ficar juntos, até porque faria sentido, já que ambos seriam príncipes e ela sabia disso. Eu acho que ele está apaixonado por outra. Todo mundo sabe, menos a Elina. Não é nem pra ela falar, nem meu, nem seu. É. Como falamos, Elina tem que passar por uma jornada cheia de perigos para poder virar a rainha. E ela já iniciou a jornada, e já conheceu muitas partes de seu reino. Mas essa jornada mal começou, pois como a gente disse, a probabilidade é de que Fairytopia tivesse por volta de 7 filmes, mas acabou no terceiro. No jogo de DVD da boneca da Elina no terceiro filme, Elina comenta sobre uma coroa do arco-íris, ao qual suas joias foram roubadas por Laverna. Então sim, tecnicamente ela tá viva, né? No jogo você precisa se aventurar pro Fairytopia e encontrar as joias da coroa que estão escondidas e espalhadas. No primeiro nível do jogo são 4 pedras e depois 7. Isso poderia significar que para que Elina pudesse se tornar rainha, ela precisaria passar por 7 provas, conseguindo assim as 7 joias das 7 cores do arco-íris. Como falamos, o nome dos 7 guardiões são inspirados no nome de pedras preciosas. Então ela precisaria adquirir essas pedras para formar sua própria coroa. No caso, acreditamos que ela já tenha conseguido 3 pedras, isso porque em todo filme que ela participa ela ganha um colar. E é legal vermos que nesse jogo ela está usando o colar que ela ganhou da rainha no final do último filme. Então sim, ela pode tirar o colar, que ela não vai perder as asas. Exatamente, é uma pergunta que bastante gente faz. A sequência de Fairytopia foi brevemente parada para comentar sobre Flutterfield, então acreditamos que a próxima prova dela para conseguir a pedra seria algo que ela precisava fazer em Flutterfield e se unir com a Butterfly, já que todo filme ela tem que se aliar com alguém. Porque no primeiro, né, ela teve que se aliar com o próprio reino ali dela. Da Dália, o Rio. Isso, no segundo foi com o Mermaid, no terceiro foi com o próprio povo ali do Palácio de Cristal dos outros aprendizes. Já a quinta prova estaria em Shimmer Vale, mas como a sequência foi adiada, não dá para ter certeza e nem saber bem onde seriam as futuras provas. Provavelmente a sequência finalizaria com Elina sendo coroada como rainha e Laverna tendo um fim definitivo. Mas depois a gente explica mais ou menos sobre o Butterfly. Isso fica para outro vídeo. É, porque no vídeo de hoje essa foi a nossa explicação sobre toda a monarquia de Fairytopia, como que surgem as rainhas, o parentesco que a Elina tem com a Laverna e a Enchantress. Diferente do que a gente achava muito tempo atrás, né? Elas não são mãe, filha, tia. Mas elas têm um parentesco por serem fadas da realeza. Não do jeito que a gente achava antes, que eram mãe e filha, mas sim porque realmente tem a coisa do universo do arco-íris que fazem elas terem o sangue da realeza. E ainda temos algumas coisas para teorizar sobre essa ligação de Flutterfield, Fairytopia e Shimmer Vale, mas esse vídeo tá ficando muito longo e vocês têm mais o que fazer e, né, a gente não quer tomar tempo de vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like! Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like! Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe! E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Ou nos siga no Instagram, @hipopoticamente. Tchau!